Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, e a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes havia sido dadas por Deus, e cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário 7 anjos com as 7 pragas, e eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito, e um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Amém? Que o Senhor abençoe nosso coração à luz de sua palavra. Meus irmãos, capítulo 5 é uma espécie de introdução às taças da ira de Deus que são derramadas no capítulo 16. Se Deus assim abençoar, nós iremos fazer uma exposição tanto do capítulo 15 quanto do capítulo 16, para que a gente compreenda o que está acontecendo aqui com essa linguagem do Apocalipse que é tão simbólica. O que ele quer dizer quando fala do derramamento da taça ou das taças da ira de Deus. Nós então vamos ler e comentar. Vamos fazer isso em blocos. Então vamos ler um bloco de versículos e trazer a explicação desse bloco e assim por diante, até que a gente complete, então, o capítulo 15 e o capítulo 16, e tenha uma noção de forma panorâmica do derramamento das taças da ira de Deus. Muito bem. Aqui, meus irmãos, Apocalipse capítulo 15, verso de 1 a 4, diz assim: Vi no céu um outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta e sua imagem, o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Aqui, meus irmãos, João agora tem uma visão, e sua visão é das 7 taças da ira de Deus. A visão do cumprimento da justiça de Deus contra o mundo ímpio. João, então, nos passará uma visão de grandes calamidades que alcançará os rebeldes, aqueles que não se dobraram a Deus, aqueles que não creram em Cristo, aqueles que não foram reconciliados com o Senhor por meio de Cristo. A gente tem visto no Apocalipse, que o Apocalipse é uma revelação que Deus entregou a João, e João mandou esta revelação às igrejas daquela época, com o objetivo de mostrar que, embora as coisas pareciam estar difíceis para a vida da igreja, Deus estava no controle da história, Deus estava no controle de todas as coisas, Deus estava cuidando não apenas da igreja, e a primeira revelação do Apocalipse, capítulo 1 e capítulo 3, a revelação
de que Deus conhece a igreja, que Deus passeia no meio da igreja, que Deus sabe da vida da igreja, mas não apenas da igreja, mas Deus tem um controle, sabe da vida de todas as pessoas, inclusive daqueles que são inimigos de Deus. Texto do Apocalipse, nós temos visto Deus revelando à igreja o controle absoluto e soberano que ele tem da história, Deus mostrando que, embora os inimigos de Deus persigam a igreja ao longo da história, Deus está cuidando de tudo e, no fim, ele reserva um dia de juízo, ele reserva um dia de prestação de contas, ele reserva um dia onde a sua ira de forma máxima será derramada contra os rebeldes de Deus. E é isso que João vai ver aqui no capítulo 15 e no capítulo 16. Há uma profunda conexão entre as trombetas e as taças. As trombetas anunciam o juízo de Deus e a taça é a consumação deste anúncio da ira de Deus. A trombeta era um anúncio do juízo. Por isso, o juízo, nós vimos isso, é importante a gente mostrar que o juízo de Deus, ele vem sendo derramado ao longo da história como uma espécie de anúncio daquilo que viria. Então, quando a gente olha para o Apocalipse e vê as trombetas sendo reveladas, as trombetas e as taças, elas são e corresponde o mesmo período de tempo que a gente entende que o Apocalipse é uma revelação de um período de tempo chamado os últimos dias, os dias da igreja, o tempo da graça de Deus, que compreende a primeira vinda de Cristo, a volta de Cristo. E a gente sabe que esse livro é de cenas, e quanto mais essas cenas vão avançando de forma progressiva, Deus vai intensificando a sua visão, vai apresentando mais elementos e mostrando com mais clareza tudo aquilo que ele tem feito e que ainda vai fazer no fim. Portanto, trombetas e taças são símbolos de juízo da parte de Deus. Mas a ideia das trombetas era uma espécie de juízo com anúncio, com alerta, com a chamada para o arrependimento. Mas quando chega o derramamento da taça final da ira de Deus, a gente vê que não há mais oportunidade de arrependimento, não há mais oportunidades de se voltar para Deus, mas é tão somente Deus demonstrando a sua justiça e a sua vingança contra todos aqueles que se rebelaram contra a igreja, todos aqueles que perseguiram os filhos de Deus. Portanto, as taças também correspondem ao período da primeira, segunda vinda de Cristo. Isso vai se intensificando ao longo do tempo. Não podemos pegar o livro do Apocalipse, é bom a gente frisar sempre isso, intensificar essa mensagem. Não podemos pegar o livro do Apocalipse e pensar que ele está em ordem cronológica, que os fatos irão se cumprir em ordem de tempo, pois o livro é de cenas que vão se repetindo e sempre acrescentando detalhes. Tanto é que a gente vai ver no capítulo 16 o juízo de Deus. Mas como assim o juízo de Deus acontece no capítulo 16 se Cristo só volta no capítulo 19? É porque o livro do Apocalipse não é um livro que as coisas acontecerão em ordem de tempo. Aqui João está vendo os servos de Deus glorificando ao Senhor, todos os que venceram a oposição e a perseguição de Satanás. João vê primeiro o estado de gozo e da alegria da igreja verdadeira no céu, para depois visualizar a ira de Deus sobre os ímpios. Agora é o acerto de contas. Não tem mais jeito, os ímpios serão esmagados pela ira de Deus. É interessante a gente pensar nesse ponto. Quando a gente olha do capítulo 12 até o capítulo 14, a gente vê o aparecimento dos inimigos de Deus, daqueles que perseguem a igreja, aqueles que selam com o selo da besta, aqueles que restringem o trabalho da igreja. Agora, o que João está vendo é que esses que foram perseguidos pelo mal, na verdade, eles estão diante do Senhor, adorando a Deus. O que João está dizendo é: os derrotados não foram os que foram perseguidos,
porque eles são mais do que vencedores. Eles estão diante do Senhor, cantando o cântico do Cordeiro. Eles estão exaltando e adorando ao Senhor. E João vê isso de forma clara. Isso é algo importante demais. E por que é importante? Porque a gente precisa entender que Deus está cuidando de nós até nos momentos de perseguição, até nos momentos de aflição, até nos momentos de injustiça, até nos momentos em que as coisas acontecem contra nós e que parece que por algum momento ou por uma circunstância aquilo tem nos derrotado, aquilo tem feito com que nós sejamos perseguidos, mas não há derrota para a igreja. E por que não? Porque a igreja, ela está em Cristo e estará com Cristo eternamente. Por isso, João, antes de falar daquilo que Deus vai fazer contra os inimigos que perseguiram a igreja, João quer mostrar que a visão que ele tem inicial é da igreja adorando e louvando ao Senhor. A visão de João é que a igreja está em cima do mar de vidro. E é como se ele estivesse vendo a igreja em todos os tempos, de todos os tempos no céu. O mar aqui é o mesmo do capítulo 4. Então veja, João vê a igreja adorando e louvando e cantando: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá ao Senhor? A igreja está louvando a Deus. Mas quando chega o verso 5 ao verso 8, diz assim: depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheios da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. João então vê agora o céu se abrindo e os anjos saindo para cumprir o juízo de Deus. E é interessante que a igreja glorificada, ela está ali em adoração, então ela está no céu adorando a Deus na visão de João. Então, os anjos saem para derramar juízo, não um juízo misturado, onde atinge justo e ímpio, como a gente vê acontecendo nesses tempos, onde a graça de Deus, ela está ela alcança justo e ímpio, o sol, a chuva. Mas aqui a ideia de João é que a taça da ira de Deus vai ser derramada contra os ímpios. Ele então vê aqui o céu se abrindo e esses anjos saindo para manifestar o juízo de Deus, para derramar a ira de Deus. Quando a gente olha para o Apocalipse 16, verso de 1 a 2, o texto vai dizer: então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Veja que a primeira taça da ira de Deus é derramada e atinge a terra e fere todos que têm a marca do anticristo. Essa primeira taça da ira é de profunda dor, nos faz lembrar o juízo de Deus contra os egípcios, diante da dureza do coração de Faraó, que não libertou o povo de Deus do cativeiro. Veja, a cena aqui é uma cena chocante. É a ira de Deus sendo derramada contra aqueles que têm o selo da besta, contra aqueles que adoraram a besta, que se dobraram ao falso Deus, à falsa religião, à falsa adoração. Agora, a partir do segundo anjo, nós vamos ver que haverá um derramamento contra a natureza criada. Veja o que o texto diz, do verso
de número 2, do verso de número 3 a 9. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu o santo que és e que eras, por que julgaste estas coisas? Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dada poder ao sol para queimar os homens com fogo. Veja então que a segunda, a quarta taça da ira de Deus é derramada contra a natureza criada. E aqui nós não temos como interpretar essas figuras de forma literal. Essas figuras querem dizer que a ira de Deus vem ao homem ímpio e não tem como escapar. Ele não tem como escapar da presença de Deus em lugar nenhum do planeta. O juízo de Deus virá pela natureza e atingirá os rebeldes de Deus. Então a taça é uma taça a primeira de dor e de sofrimento, e a segunda até a quarta atinge o cosmo, a natureza criada, demonstrando que não há para onde correr do juízo divino. O juízo sobre as águas significa que não há água, a água não pode existir, perdão. O juízo sobre as águas significa que sem água não pode existir vida no planeta, e toda criatura será atingida por esse juízo. O juízo sobre o sol significa que o juízo de Deus será total e completo. Os ímpios sofrerão e reconhecerão que esse sofrimento vem de Deus, mas ao invés de se arrepender dos seus pecados, eles blasfemarão. Veja o que diz o verso 10 a 11. O quinto anjo então vai derramar a quinta taça. Veja, o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Veja que a quinta taça é derramada sobre o trono de Satanás, que é todo o sistema pagão, político, mundano, que domina a natureza caída, que domina o mundo por todo o tempo. Todos os impérios que se levantaram até os nossos dias, com homens que exigiram para si adoração, foram destruídos pela ira de Deus, e o último império, o reino do anticristo, também será atingido pela ira do Deus Todo-Poderoso. Assim como Deus desarticulou os impérios no passado, ele fará o mesmo com o reino do anticristo. Então esta taça, ela é contra esse sistema que se levanta contra Deus, e o ponto aqui que a gente deve refletir é que o juízo de Deus cai sobre o ímpio blasfema, mas não reconhece o seu pecado, não se arrepende do seu pecado e se volta para Deus. Isso é algo terrível. E algo que a gente precisa perguntar sempre ao nosso coração: será que o nosso coração é um coração que tem convicção do pecado? Será que a gente consegue, de fato, reconhecer os nossos erros? Será que a gente reconhece as nossas inclinações pecaminosas ao ponto de perceber o sofrimento e refletir sobre o que fazemos, até que a gente se volte para Deus em arrependimento? Ou quando a gente enfrenta sofrimento, quando a gente enfrenta coisas que a gente não espera, quando a gente enfrenta circunstâncias ruins, quando chega a enfermidade, chega as lutas, a gente morde a língua com raiva, blasfemando contra Deus. Qual é a nossa atitude? É uma atitude de murmúria ou de quebrantamento? Qual é a nossa atitude? É de altivez ou de arrependimento? Qual é a nossa atitude?
Como é que a gente lida com o pecado? É algo que a gente precisa se perguntar. Será que a gente se olha no espelho e enxerga a pecaminosidade do nosso coração? Será que a gente consegue fazer essa leitura e se voltar para Deus em arrependimento? Ou a gente acha que sempre a culpa é de Deus, sempre a culpa é de outros e nunca temos responsabilidade sobre aquilo que fazemos? É algo que a gente precisa se perguntar. Porque o ímpio não se arrepende, o ímpio blasfema. No momento da dor, o ímpio não se volta para Deus em súplica, não se volta para Deus buscando a Deus, pedindo socorro. O ímpio blasfema, o ímpio se fecha de raiva, porque o ímpio acha que não merece. Ele não se arrepende. É algo que a gente precisa se perguntar, como é que tem sido as nossas atitudes? Nós cantamos uma música agora recente não, cantamos agora no culto. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. A pergunta que a gente precisa fazer é: será que a gente reconhece um coração ruim? E será que a gente tem um desejo de fato de ser transformado? Será que a gente tem esse desejo? E aí a música continua: preciso tanto do seu perdão, dai-me um novo coração, um coração igual ao teu, Senhor. Aí diz: ensina a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, a perdoar com o teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Será que a gente tem esse desejo no coração? É o que a gente precisa se perguntar. Será que é um desejo no nosso coração de mudança, de transformação, de arrependimento, de convicção de pecado, de um desejo de ter um coração novo? A gente precisa se perguntar. Meus irmãos, pecado nós vamos cometer. Nós somos pecadores. A questão não é o quanto a gente peca, mas é a maneira como a gente lida com as nossas inclinações. Esse é um ponto que a gente precisa se perguntar. Como é que a gente lida com o nosso coração? Pecar, a gente vai pecar. Cair, a gente vai cair. Seja no comportamento, seja na atitude, seja nas palavras, seja nos pensamentos, seja nos desejos. Nós iremos errar. Mas como a gente lida com isso? Será que a gente se volta para Deus e diz: Senhor, me dá um coração novo. Senhor, reconheço que o meu coração de fato é um coração ruim, mas eu não quero ser assim. Eu não quero continuar vivendo desta maneira. Eu quero ter um coração diferente. Porque o que me espanta nesse texto é que o ímpio, quando recebe o juízo de Deus, a ira de Deus, ele blasfema. Ele blasfema contra Deus. Por causa das suas dores, diz o texto, por causa das suas feridas. Ele blasfema contra Deus por causa das suas dores e por causa das suas feridas. Será que a gente não tem feito isso ao longo da nossa trajetória e da nossa vida, antes mesmo de chegar no dia final, o dia do derramamento da ira de Deus? Será que os microjuízos ou as trombetas que são tocadas de anúncio de Deus, que gera para nós calamidade, que gera para nós dor, que gera para todos nós sofrimento, será que a gente não está lidando com isso com o coração ímpio? Ou o nosso coração é um coração crente? É algo que a gente precisa se perguntar. Porque dentro desse anúncio de juízo de Deus, num mundo repleto de calamidade, onde a gente sofre pandemia, onde a gente tem violência, onde há corrupção, onde há injustiça, onde há maldade, onde há pecado, onde há isso tudo acontecendo, isso tudo nos alcança agora. Como é que a gente lida com estas coisas? Com o coração crente ou com o coração de ímpio?
Porque, na verdade, quando a taça for derramada, é apenas a manifestação daquilo que o ímpio já vem manifestando no seu coração ao longo do tempo. Não é porque a ira vai ser pior, mas é porque o seu coração nunca se dobrou a Deus. Ele faz parte desse grupo onde sofre a ira de Deus, porque na verdade ele não tem o selo do Espírito, o texto diz, mas ele tem o selo da besta. E a gente já disse que selo da besta não é um chip, não é uma tatuagem. O selo da besta é a marca de que a gente ainda pertence ao príncipe da potestade do ar. É a marca de quem não tem o Espírito Santo de Deus e vive uma vida de pecado, uma vida de coração endurecido. Já está marcado. Quando a gente recebe o selo do Espírito Santo, Deus tira esse selo da morte e nos dá o selo de vida. Deus nos tira do império das trevas e nos traz para o reino do seu Filho, o reino da luz, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o tempo todo, a gente estava morto espiritual, Deus nos deu vida espiritual. Nós estávamos em trevas, Deus nos trouxe a luz. Nós éramos escravos, agora Deus nos deu liberdade. Então perceba, aqueles que têm o selo do anticristo, mas os crentes têm o selo do Espírito Santo. Então é isso que a gente precisa refletir. Antes de ficar com medo, mas meu Deus, e se a ira for derramada agora, o que vai acontecer com você? Você tem o selo do Espírito Santo? Não vai acontecer nada. Sabe por quê? A ira que era para ser derramada sobre você foi derramada sobre Cristo na cruz. Por meio de Cristo, nós fomos salvos da ira de Deus. Isso está em Romanos, capítulo 5, de uma forma clara e profundamente bela. Se você abrir Romanos capítulo 5, versos 6 a 9, deixa eu abrir, porque eu nem coloquei esse texto agora aqui na referência. Romanos capítulo 5, verso 6. Veja, vamos ler a partir do verso 6. Ele diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Por meio de Cristo, nós somos salvos da ira de Deus. Portanto, meus irmãos, Apocalipse não foi revelado para a igreja para dar medo, porque a igreja está salva da ira de Deus. Apocalipse não é um livro para gerar pavor à igreja, o que vai ser do futuro, o que vai ser contra mim, o que vai ser de mim. Porque a igreja, ela é selada pelo Espírito, ela está em Cristo, recebeu vida do Cordeiro, e por meio dele nós somos salvos da ira de Deus. Portanto, o que nós devemos refletir é: nossa vida está em Cristo, estamos nele para sermos salvos da ira divina, é algo que a gente precisa se perguntar. Mas o Apocalipse continua, vamos voltar para o texto, e o texto vai dizer, Apocalipse 16, o texto no verso 12 vai dizer: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos
e eles vão aos reis de todo o mundo, e a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus poderoso. Veja que interessante aqui o que o texto está dizendo. Que Deus derrama sua ira sobre o rio Eufrates, isso significa que Deus tira toda a limitação para que os inimigos possam lutar contra Deus. Veja como esse texto não combina com o texto de Apocalipse capítulo 20, quando diz que Satanás será solto para reunir as nações rebeldes e lutar contra Deus. Sabe que Apocalipse capítulo 16 está trazendo para a gente de notícia, de novidade? É que eles vão fazer isso porque isso faz parte da ira de Deus sendo derramada contra eles. É o próprio Deus que prepara o caminho para que esses rebeldes então se rebelem. Porque quando Deus entrega alguém à sua rebelião e ao seu coração inclinado para o mal, isso é um sinal de juízo. Eu tenho repetido isso para os irmãos. Romanos capítulo 1 deixa isso muito claro. Então essa coisa assim, siga o teu coração que você vai ser feliz, nem sempre. Porque se teu coração te leva para longe de Deus, e você vai, isso é um sinal de juízo. E não um sinal de bênção. Sabe, o mundo hoje diz isso o tempo todo. Eu preciso seguir meu coração para ser feliz. Então alguém tem uma inclinação no coração, um desejo sexual e afetivo por pessoas do mesmo sexo. E o que a sociedade diz? Você precisa ser feliz. Siga teu coração. Vai viver a tua vida. O que a sociedade está dizendo é vá. Faça o que você tem que fazer. Mas e depois? O ir e fazer o que você tem que fazer já é um sinal de juízo de Deus. Aqui no texto, o texto está dizendo que Deus seca o rio Eufrates, né, claro, numa linguagem simbólica, para que os inimigos pudessem então atravessar o rio e se voltar contra Deus. É curioso isso. Por exemplo, Heródoto, um dos grandes historiadores, vai dizer que a história da queda da antiga, vai contar a história da queda da antiga cidade da Babilônia. Ele vai dizer o seguinte, que o rio Eufrates corria pelo meio da cidade, entrando e saindo por baixo das muralhas. Mas 539 a.C., os persas fizeram um desvio no rio. O leito antigo se transformou em uma estrada aberta para o exército de Ciro penetrar na cidade. Assim também virá de maneira inesperada a invasão da herdeira da civilização pagã, seja Roma, seja do império do anticristo. Ou seja, olha que como a história se repete. Heródoto está dizendo que quando Ciro conquistou a Pérsia, eles desviaram a rota dos rios, do rio Eufrates, e assim conquistou. O que o texto está dizendo para nós é que o próprio Deus prepara o caminho para que essas coisas aconteçam. Isso mostra que Deus tem o controle de todas as coisas. A gente precisa lembrar o seguinte: Jesus, quando a Bíblia diz que ele vem como ladrão, ele não vem como ladrão contra a igreja. Ele vem como ladrão contra aqueles que não esperam a vinda de um ladrão. A linguagem não é dizer que Jesus é mau, mas é mostrar de que quando a gente não é vigilante e não espera, a qualquer momento o ladrão chega. Mas a igreja, ela guarda tudo isso. E por que ela guarda tudo isso? Porque Deus já revelou isso para nós. Portanto, a Bíblia mostra que Deus está cuidando dessas coisas. E feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Veja, meus irmãos, a nossa posição então precisa ser de vigilância, de estar alerta. As coisas têm acontecido. A gente não sabe quando
de fato, esses acontecimentos escatológicos se darão. Mas se tem algo que a gente precisa dizer, não dá para negar, é que a humanidade tem caminhado de forma acelerada para o juízo divino. Acelerado. Nunca, talvez, na história da humanidade, em tão pouco tempo, tem se mudado a mentalidade humana no sentido de viver a perversidade do mal, no sentido de legitimar o pecado. É só você voltar um pouquinho atrás. Converse com os mais velhos e você verá. Em poucos anos, as coisas mudaram de forma absurda. Acho que disse no domingo, quero repetir, lá em São Paulo, por exemplo, semana passada, eles colocaram num protesto, colocaram fogo numa estátua de um bandeirante. Quem viu isso? Sabe o que significa? Estão querendo ressignificar a história. Ressignificar a história. Querem apagar os marcos antigos. E você acha que isso vai ficar apenas em estátuas? Não se espantem de começarem a queimar igrejas. Estou dizendo aqui no Brasil, porque lá fora já acontece. No nome de um progressismo, nós defendemos bandeiras, nós defendemos partidos, nós defendemos políticas de que se voltarão contra nós. A gente mais uma vez se aproxima de uma eleição. E quando isso acontecer, a coisa vai ficar tensa de novo, como foi a eleição passada. E aí vai ter um monte de briga, briga dentro da igreja, briga dentro das famílias, briga entre irmãos. Mas a pergunta é, será que a gente está avaliando o cenário por meio daquilo que a Bíblia revela para nós? E aí a gente vai discutindo só, não, porque a gasolina está alta, porque o gás está alto, não, porque isso é assim, aquilo é assado, porque era assim, agora olhe para os sinais. Olhe para aquilo que nós acreditamos e aquilo que o mundo prega. E se você, então, acha que tem que colocar no poder aqueles que defendem aquilo que vai contra aquilo que nós pregamos, isso vai virar contra nós. É simples, é matemática, a coisa chega. A conta vai chegar. Só que a gente não tem esse discernimento. Então, somos nós que participaremos dessas coisas. Somos nós que participaremos dessas coisas. Vai ter lá o nosso dedo, o nosso voto, a nossa participação. Então, o que eu espero de nós é que a gente reflita, é que a gente ore, é que a gente olhe para a Bíblia. Antes de tomar qualquer decisão. Porque não há neutralidade nesse jogo. Não há neutralidade nesse jogo. A Bíblia mostra para nós que no fim, a ira de Deus será derramada contra aqueles que têm o selo da besta. E nós estamos caminhando de forma acelerada para que isso tudo aconteça.
Hoje recebi um dos grupos de pastores que participam, um vídeo de um diretor da escola Batista lá de Minas Gerais. Ele está sendo processado, chamado para se apresentar ao Ministério Público numa condição de investigado, porque a escola gravou um vídeo com crianças dizendo que homem é homem e mulher é mulher. Vocês devem ter visto esse vídeo. E ele está sendo investigado porque as crianças na escola, numa escola confessional, gravaram um vídeo dizendo que menino é menino, menina é menina. Mas, gente, há 30 anos atrás, alguém tinha dúvida disso? Alguém tinha dúvida disso? Que menino é menino e que menina é menina? Ninguém tinha dúvida disso. Agora já há dúvidas. Enfim, e assim caminha a humanidade. Mas voltando para o texto, às vezes eu me empolgo e saio do texto e nunca volto para o texto. Volta para o texto. Voltando para o texto, verso 15 a 21 vai falar de mais uma taça sendo derramada. Veja, eu venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os três espíritos reuniram no lugar que em hebraico é chamado Margedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no mar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em três partes. As cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia. Ele deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Veja, meus irmãos, verso 15 a 16 diz que o Senhor virá como ladrão. E aí ele traz um alerta para nós. Ele diz: feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto em sua vergonha. Jesus virá. Feliz aquele que se conserva vigilante. Feliz aquele que conserva as suas vestes. Sabe o que significa? Ele permanece o mesmo. Feliz aquele que permanece o mesmo, que não se corrompe, permanece com a sua veste, porque essa veste, na verdade, ela já foi impregnada pelo sangue do Cordeiro. Ele não abre mão dos seus princípios, ele não abre mão dos seus valores, ele não abre mão da sua fé, ele permanece o mesmo. Se tem algo que a gente precisa entender, é que o mundo pode mudar, mas aquilo que Deus estabeleceu de verdade permanece a mesma. Feliz aqueles que conservam tudo isso. E o capítulo 15, verso 17 a 21, vai trazer então o sétimo anjo derramando sua última taça, a sétima taça. E essa taça é o final de tudo, o juízo de Deus sendo derramado contra toda a criação. Isso nos faz lembrar muito a visão do apóstolo Pedro na sua segunda carta, quando ele diz que tudo será desfeito. A sexta taça, então, ela se refere à volta de Cristo e sua vitória triunfal.
Mas os anjos derramam no ar a sétima taça. Se a sexta retrata a volta de Cristo, a sétima taça fala sobre especificadamente o dia do juízo de Deus. Está tudo consumado e agora vem o julgamento final, o momento de prestação de contas. Tudo está em colapso, a natureza, as civilizações. E não temos como dizer se a chuva de pedra que o texto está dizendo aqui é um fenômeno natural ou apenas um simbolismo para demonstrar a destruição dos homens. Porque a Bíblia nos garante que Jesus virá. Quando ele vir com o sopro de sua boca, ele destrói o anticristo. E a Bíblia diz que quando o juízo de Deus vir, vai atingir toda a criação. Portanto, as 7 taças da ira de Deus apontam para o fim e a consumação de todas as coisas. Mas Deus já manifesta a sua ira contra aqueles que se rebelam contra ele. Agora, mesmo que essa ira venha de forma particular, Deus vem derramando a sua ira de forma particular e ela vai apontando para essa ira final que será derramada contra todos que permanecem em rebelião. Muito bem, é isso que a Bíblia nos revela. Cabe a nós crer ou não crer. Que a Bíblia revela um julgamento final, um juízo final, que essas coisas irão acontecer, a Bíblia revela. Você pode até olhar para o Apocalipse e dizer, mas esse livro é muito simbólico, talvez isso seja uma interpretação. Mas 2 Pedro é um livro claro, que não é simbólico. A carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica é um livro claro, que não é simbólico. As palavras de Jesus no sermão escatológico são palavras claras. E todas essas coisas apontam para esse dia em que o Senhor voltará e o juízo de Deus virá contra a humanidade. Se estas coisas de fato acontecerão, e a gente sabe que acontecerá, a gente só não sabe o dia que isso vai acontecer, o que nós devemos fazer? E eu quero então trazer 3 aplicações para terminar. Primeira coisa, confie no Deus que é justo. Primeira coisa, confie no Deus que é justo. Mas Deus vai derramar o cálice da ira contra um homem, parece que isso é tão perverso e tão mal. Confie no Deus que é justo. O Deus que você crê, o Deus revelado nas Escrituras, é um Deus que acima de tudo é justo. Acima de tudo é santo. Acima de tudo é um Deus de amor. Deus é um Deus justo. Então confie no Deus que é justo. A segunda aplicação, creia em Cristo e se salve da ira de Deus. Se há alguém que ainda não crê em Jesus, para se livrar da ira de Deus é crer em Cristo, como nós vimos em Romanos capítulo 5. Creia em Cristo, porque por meio de Cristo nós somos salvos da ira de Deus. Por meio de Jesus, por meio do seu sangue derramado, por meio da sua salvação, nós somos salvos da ira de Deus. Mas em terceiro lugar, o mundo está caminhando para o fim. Já parou para pensar que tipo de pessoa devemos ser? Apóstolo Pedro responde, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Se essas coisas irão acontecer, que tipo de pessoas nós devemos ser? Nós devemos viver de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Devemos nos empenhar
para sermos encontrados em paz, imaculados e inculpáveis, entendendo que Deus é paciente e isto ainda não aconteceu, para que haja arrependimento para aqueles que ainda precisam se voltar para o Senhor. Portanto, nós devemos viver dessa maneira. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos fechar o culto louvando ao Senhor. Feche seus olhos. Vamos adorar a Deus. Quero que você pense um pouco naquilo que você ouviu enquanto o Ministério do Louvor se aproxima. Queria pedir a você para meditar mais uma vez. A Bíblia parece ser tão clara ao apontar para nós um dia de juízo de Deus, um dia tão terrível. E certamente nós não queremos sofrer isso. Mas só existe uma forma de escapar disso, segundo a Bíblia: Jesus Cristo. Apenas por meio da fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que não há outro meio, não há outro caminho, não há obras nossas que sejam suficientes. Apenas por meio de Jesus Cristo. E se já estamos em Cristo, nós devemos viver então como cristãos, de forma santa, piedosa, nos esforçando para que quando isso acontecer, nós sejamos encontrados de forma inculpável. Devemos aguardar estas coisas. E a expectativa daquilo que virá precisa ser tão importante em nosso coração, ao ponto da gente viver hoje impactados com essa revelação. Nós precisamos entender que um dia todos nós prestaremos contas a Deus. Então não viva como se isso não fosse acontecer. Deus sabe dos seus pecados. Deus conhece o teu coração ruim. Deus conhece aquilo que você tem feito de mal. Deus conhece as suas intenções pecaminosas. Deus conhece a mentira que você está contando. Deus conhece os erros que você tem cometido. Deus conhece aquilo que você faz oculto. Deus sabe. Não viva como se Deus não soubesse. Não viva como se você não fosse prestar contas destas coisas. Mas olhe para o teu coração. E se você enxergar algo mal e pecaminoso, o caminho precisa ser de arrependimento. O caminho precisa ser de mudança. O caminho precisa ser de transformação. Porque nós não temos que ser aqueles que são e que têm o selo da besta, mas nós precisamos ser aqueles que têm o selo do Espírito, e que quando o juízo cair, na verdade nós não estaremos mais aqui, mas estaremos cantando o cântico do Cordeiro e dizendo: grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Que estejamos juntos dessa multidão, louvando e cantando o cântico do Cordeiro.